Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão sempre conosco ao vivo pela Rádio Vibe Mundial, pelo nosso Instagram, Café com Sexologia, e também no YouTube, seja da Vibe Mundial, seja do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Vocês sabem que eu sempre trago convidados que trazem assuntos muito importantes. Vocês já devem ter visto alguns programas em que eu trouxe o convidado de hoje, professor Ronaldo Trindade, antropólogo, professor da Universidade de Brasília, professor do nosso curso de especialização em sexologia aplicada do Impassex. E hoje o assunto vai ser importante. Ronaldo, qual é o assunto que você trouxe hoje? Porque o assunto não é da moda, é da necessidade humana. Bom, um olá para todos. Sempre bom estar aqui, né, Oswaldo? Uma oportunidade da gente tomar um cafezinho, falar sobre assuntos que são muito importantes. E hoje a gente vai conversar sobre o tema que foi o tema da parada LGBT de São Paulo desse ano, que é envelhecimento de pessoas LGBT, ou simplesmente o envelhecer LGBT, né? Aí as pessoas dizem, mas qual que é a diferença de envelhecer LGBT para não ser LGBT? Né? Acontece que a gente nunca deve esquecer que a gente, infelizmente, né, ia ter uma grande contradição, por exemplo, né? Nós temos a maior parada LGBT do mundo e o Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas LGBTs, né? Então, por exemplo, além do fato, né, de que, por exemplo, pessoas trans no Brasil têm uma expectativa de vida que lembra da Idade Média, tipo de 35 anos, né? É motivo de celebração quando você encontra uma travesti, uma mulher trans, né? Ou até outros homossexuais que estão fora, digamos assim, dessa norma que existe mesmo dentro da comunidade. Você vê como é um desafio muito grande envelhecer nesse país, né? Então é uma coisa que a gente tem que começar a falar sobre isso, a gente tem que pensar, até porque as pessoas estão vivendo mais. E tem que começar a pensar não apenas políticas públicas para essas pessoas que estão envelhecendo, mas as maneiras como essas pessoas se relacionam, por exemplo, com a sexualidade, com o mercado de trabalho, né? Claro. Enfim, com a vida pública em geral. Então, pensar a questão do envelhecimento LGBT é pensar também, né, em que tipo de sociedade nós estamos preparando para um futuro, né? Quem é que tem direito ao envelhecimento? Quem é que tem direito a envelhecer bem, né? No que a questão da orientação sexual, da identidade de gênero, né? Que desafios ela coloca aí para a questão do envelhecimento? Então a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso. Caramba, você já falou um monte de coisas aí que fiquei assim, turbilhando na cabeça um monte de questionamentos. Uma das coisas é, puxa, e quando eu deixar de trabalhar, eu vou depender de um salário que vem de aposentadoria? Isto significa, você usou o argumento, hoje nós vivemos mais anos do que os nossos pais. A expectativa de vida é maior. E, no entanto, você ainda vai poder me dizer, então, a expectativa de vida de uma comunidade LGBT ainda é menor do que... Eu acho que, assim, tem setores da comunidade LGBT, principalmente as pessoas trans, travestis, né? Tanto os homens trans quanto as mulheres trans, que eles são vítimas de violências recorrentes, né? Que envolvem desde o fato de você entrar no banheiro até você estar voltando para casa. Você pode ser muito
muito facilmente alvo de violência homofóbica, transfóbica, né? Que torna a vida de uma pessoa LGBT, nesse sentido, muito mais arriscada. Como diria, eu acho que é o Guimarães Rosa que dizia que viver é perigoso. Se viver é perigoso para uma pessoa cisgênera, heterossexual, vocês imaginam isso para uma pessoa que é trans, para uma pessoa que não se enquadra dentro aí desses moldes esperados. Tá. Mas, Oswaldo, tem uma outra questão do porquê que esse assunto ele é um assunto muito importante, né? Porque além dessa questão de ter o fato, digamos assim, de que há como diria Judith Butler, há uma distribuição desigual das precariedades, alguns corpos eles estão muito mais submetidos à violência do que outros. Tem o fato, né, de que na própria comunidade LGBT, no seu processo de afirmação, a juventude, a forma física, a estética, eles aparecem muito como definidores, assim, em alguns espaços, né? O que cria uma relação de marginalização e de solidão para que as pessoas, sejam um homem, uma mulher, um homem gay, uma mulher lésbica, né? Que, por exemplo, já estão fora desses padrões estéticos, né? Que são constituídos a partir de uma ideia de juventude, de uma ideia de corpo saudável, de uma ideia de um corpo esteticamente, né, adequado. E isso produz, né, exclusões, tanto do ponto de vista, né, de que essas pessoas, parece que elas vão envelhecendo e elas vão sendo invisibilizadas, mas também que existe, principalmente em grandes metrópoles como São Paulo, existe todo um movimento de resistência. Você vai andar ali pelo centro, por exemplo, você vai encontrar espaços que já são destinados, por exemplo, para homens gays com mais de 50, 60 anos, né? Por quê? Porque tem se tornado cada vez mais evidente que nem todo mundo envelhece da mesma forma, né? E que existe vida para além dos 40 anos, né? E Além de uma juventude, além de corpos jovens. A Clarice Lispector diria que a gente morre adolescente, né? Ela diz que essa coisa de que essa ideia, né, de que você já quando chega a uma certa idade da sua vida, você já viveu todas as experiências válidas que uma vida podia ter. Isso é um discurso que a teoria queer, inclusive, questiona, que é o discurso da crononormatividade. Sabe o que é crononormatividade, Oswaldo? Não sei, mas você vai explicar. Achar que, por exemplo, que cada fase, né, da vida das pessoas tem que ser vivida dentro de uma determinada norma, né? Ou seja, sair para dançar, se arrumar, usar determinado estilo de roupa, você pode fazer nesse momento da sua vida. Daqui para cá, ou seja, é uma normatividade, né? É uma obrigação. É submeter a vida das pessoas a uma norma que ela é dada de acordo, né, com uma divisão aí da vida que privilegia a juventude, né, e que vai sempre mostrar que aquelas pessoas que, digamos assim, já passaram dos 50 anos... Aí não pode. Né, aí não, aí você já tem que se colocar nesse lugar, né? E que também tem uma outra coisa, né? A própria ideia de velhice está sendo ressignificada. Verdade, né? verdade. Está sendo ressignificada, porque antes, né, a gente começava a procurar um monte de substituto para não dizer eu sou velho, né? Eu tô na melhor idade, eu tô na terceira idade. Por quê? Porque quando você falava em velho, você o velho, ele já era estigmatizado como algo ruim, né? O que é diferente de um monte de outras culturas indígenas, orientais, que a antropologia mostra pra gente, onde a velhice, ela é valorizada. A velhice, ela é uma dádiva, né? Ou seja, a gente podia aprender um pouco com essas outras civilizações de que você não precisa se pensar apenas a partir de padrões da juventude, né? Mas quando a parada LGBT de São Paulo, ela encampa essa ideia, né, e ela coloca como, digamos assim, o tema principal da parada, é porque, né, tem se tornado cada vez mais evidente que esses valores, né, que eles
são cada vez mais hegemônicos dentro da comunidade LGBT, às vezes eles vêm de uma maneira muito distorcida, né? Às vezes eles valorizam apenas a juventude, ou então aquelas características que são socialmente associadas à juventude, né? E isso produz exclusão, né? Porque quando você defende esse tipo de norma, esse tipo de valor, você fecha a porta na cara de alguém, né? Você não cabe aqui dentro. E é isso que a gente tem que rediscutir, né? Quer dizer, essa discussão toda passa também pela forma que cada pessoa se enxerga de acordo com o que aprendeu no mundo. Se eu aprendi que termos cor branca na barba é ter passado, aí tá errado. A gente vai sofrer com isso e a gente começa a se deixar de lado. Você está contando que é necessário cada um também ter esse movimento interno, mas as regras externas precisam também ser modificadas. E aí nós temos os grupos de pessoas que precisam reivindicar. Reivindicando, a gente tem possibilidade de mudança para a nova geração não passar pela mesma coisa. É complicado, é histórico, não é de um dia para o outro. E que se intensificar, a gente tem que sempre pensar, né? Tudo que a gente está conversando, a gente tem que pensar sempre com os pés no mundo em que a gente vive, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que essas novas tecnologias digitais, por exemplo, elas abriram um campo de possibilidades até para grupos excluídos poderem se inserir dentro de determinados grupos, dentro de determinadas relações, né? Eu orientei uma pesquisa de um rapaz que ele fez uma pesquisa sobre um aplicativo voltado para o público gay e para um público gay que era também mais velho, que é um aplicativo chamado Scruff. Mas aí ele analisou, por exemplo, como essa dinâmica, né, entre as diferentes gerações, às vezes ela era feita de uma forma perversa, né? Por exemplo, da pessoa colocar lá na chamada do perfil dela, quero apenas pessoas de 20 a 40 anos, né? Ou então, assim, coroas, não me chamem, né? Enfim, como mesmo naqueles espaços, né, onde supostamente, né, digamos assim, o público não é tão jovem, ainda existe essa normatividade, né? E assim, a população LGBT, ela historicamente, ela enfrentou o preconceito e a discriminação de tantas formas variadas, tantas formas inventivas, né? Não há motivo para que a gente fique refém dessa crononormatividade, né? De achar que as pessoas elas têm que ter um comportamento padronizado de acordo com essa idade, né? Com a sua idade. Ou seja, se é para lutar para se livrar, né, de preconceito e discriminação, a gente tem que começar a trazer isso para próximo da gente também, né? E ver até que ponto, né, aquela pessoa que condena a homofobia, ela não está sendo etarista, né? Que o etarismo é uma dessas novas expressões, né, que tem se tornado muito frequente, exatamente por quê? Porque as pessoas que são vítimas do etarismo estão começando a se manifestar contra ele, estão começando a denunciar, né? Quer dizer, falar sobre esses assuntos ganha uma importância para que, falando, nós possamos ter as alternativas. Porque você está contando de uma maneira que soa para mim. Todas as pessoas deveriam poder ter o direito de usufruir de todos os relacionamentos possíveis. Quero dizer, tenha 20 anos, 40 ou 60. Porém, você também está contando que a primeira barreira para esse grupo LGBT você usou um argumento, a agressão constante. E isso só piora o quadro de vida de uma pessoa e provavelmente até faça com que ela deixe de existir. E, no entanto, as que chegam lá, então, aos 60, elas já sofreram uma série de agressões frequentes, renovadas, e elas trazem marcas difíceis de enfrentar também. Uau! E, Oswaldo, a gente tem que pensar o seguinte, né? Essa questão, ela foi primeiramente enfrentada pelas pessoas
cisgêneras, heterossexuais, Ok. né, que também, por exemplo, né, quando chegavam numa certa idade, ou porque ficaram viúvas, ou por causa do chamado divórcio grisalho, né, em que as pessoas elas se separam quando tem mais de 40, 50 anos, essas pessoas, né, elas construíram uma estrutura de sobrevivência. Então, você vai ter espaços de sociabilidade, né, Aham. voltados para as pessoas com mais idade, para elas poderem sair, dançar, paquerar, né, encontrar um parceiro sexual, etc. Só que agora a comunidade LGBTQIAPN+, né, ela tem também se tocado que é necessário que a gente banque essa luta também entre a gente, né? Por quê? Claro. Porque além de todos os problemas, né, que uma pessoa LGBT que tem mais de 60 anos, né, ela tem. Por quê? Porque ela vem de um mundo, né, em que as relações eram outras, em que ela, muitas vezes, né, toda essa experiência de liberdade que a gente está vendo hoje, elas chegaram na vida dessas pessoas já, né, um pouco atrasada. Então, é fazer com que, por exemplo, essas pessoas LGBTs com mais de 50, 60 anos, elas também encontrem um ambiente saudável em que elas possam ter, né, seus sonhos românticos, em que elas possam ter né, viver os seus desejos, em que ela possa ter relações de sociabilidade, né, sem que elas se vejam, né, vilipendiadas disso por conta de uma forma de discriminação que não é pior e nem melhor que as formas de LGBTfobia, né? Porque se você está discriminando alguém com base em uma norma, você está cometendo uma coisa tão grave quanto como alguém que comete um ato transfóbico, um ato homofóbico. Então, a luta é isso, para que, primeiro, para que a gente tenha consciência de que existem pessoas LGBTs que elas estão envelhecendo LGBTs. E isso é uma experiência historicamente nova. É Né? verdade, porque Isso é uma experiência historicamente, historicamente claro. nova, envelhecer LGBT. Então a gente ainda está aprendendo como lidar com isso. Né? E a ideia é essa, já que a gente está aprendendo, é bom que a gente comece a falar sobre isso. Como você mesmo diz, quando a gente nomeia uma questão, né? Quando a gente coloca essa questão no foco, né? Aí fica mais fácil da gente pensar em soluções para isso, né? De como enfrentar essas questões. Você trouxe a lembrança de um momento histórico importante. Isso é mais ou menos dizer que, assim, no mundo das Américas e da Europa, essa discussão está acontecendo porque essas pessoas estão envelhecendo quando há meros 100 anos elas não envelheciam. E se envelheciam, elas estavam E escondidas. desapareciam. Uma coisa, Oswaldo, que eu sempre me E perguntava desapareciam. quando eu era mais jovem, eu dizia o seguinte: que engraçado, parece que você vai deixando de ser gay quando você envelhece. Parece que você vai deixando de ser lésbica quando você envelhece. Sabe por quê? Porque, enfim, não se esperava que uma pessoa ela continuasse manifestando, né, as suas experiências não normativas de sexualidade depois de uma certa idade. E, de fato, isso acabava acontecendo. Por que você não via? Porque não tinha um espaço para essas pessoas frequentarem, porque mal se falava da existência dela. Agora, a gente está sendo obrigado a saber que essas pessoas existem, né? Que elas estão envelhecendo e que, como o restante da população, elas estão vivendo mais também, né? Claro, guardadas as devidas proporções, né? E de como, por exemplo, né? A gente tem, digamos assim, esse envelhecimento mais garantido para pessoas que têm condições sociais melhor. Mas é isso, a gente está diante de uma realidade em que as pessoas estão finalmente envelhecendo, né? Gays, envelhecendo lésbicas, envelhecendo travestis. Se você for nas minhas redes sociais, é um motivo de comemoração. Toda vez que uma mulher trans, que uma travesti, ela completa 60 anos, essa pessoa ela é considerada uma sobrevivente, uma vitoriosa. Porque ela não foi assassinada, né, até os seus 35 anos, como ainda é a maioria sabe? É uma situação que realmente... Primeiro você está falando de sobreviventes.
mas sobreviventes que também trazem marcas de todas essas agressões que já viveram ao longo da vida toda. Você também está contando que, além de sobreviventes, são pessoas que não usaram aquele argumento aprendido que serve para todas as pessoas, inclusive os cisgêneros, né? Que depois de uma determinada idade, nós não demonstramos mais relacionamentos afetivos e sexuais, não tem mais expressão pública dessas questões. Afinal, bom, na década de 1970 existia uma música em português, né? Não acredite em ninguém com mais de 30 anos ou com mais de 30 dinheiros. Pois é, porque sempre existiu, e todo adolescente vive essa ideia, né? Alguém com mais de 30 anos é velho. Com mais de 40, então, puf. E muita gente mantém essa ideia a ponto de compreender que depois dos 40 anos não tem nem sexo mais, não tem vida sexual, não tem vida afetiva. Afetiva, gente, é demonstração de gostar de outra pessoa. É um processo de desconstrução, né, Oswaldo, que a gente tem que ir empreendendo. Primeiro, é esvaziar de sentido negativo a expressão velho. Né? Como eu disse, as pessoas encontravam muitos neologismos, né? Para evitar usar a palavra velho. Né? A gente tem que, assim como, por exemplo, o termo queer, ele foi durante muitos anos usado como uma ofensa, né? Como algo que é estranho, algo que é muito diferente, e agora ele foi esvaziado desse sentido e foi positivado, ser queer, né? Agora, para ser um motivo de orgulho, a gente tem que fazer algo parecido com a ideia de velho. Né? Que ser velho é um motivo de orgulho, né? Primeiro porque você atravessou toda uma vida que o jovem nem sei se vai chegar até lá, né? E segundo, tem razão. Que uma vez, né, destituído desse caráter pejorativo, né, o termo velho, que essa velhice ela encontre um espaço social de realização, né? Assim como, por exemplo, as pessoas heterossexuais cisgêneras fizeram, né? Elas criaram um espaço, né, que envolve novos espaços de circulação, novas relações de trabalho, né? Um incentivo para que as pessoas vão às universidades, façam as suas graduações, pós-graduações, mesmo depois de 50, 60 anos, né? Então, a ideia é que assim como os heterossexuais, cisgênero, né? As pessoas dentro da norma, digamos assim, elas estão lidando com isso, que a gente, dentro da comunidade LGBT, a gente possa também esvaziar desse sentido negativo a ideia de velhice e imaginar, né, que essas pessoas que estão envelhecendo LGBTs, elas envelhecem, elas têm as mesmas demandas do que qualquer outra pessoa. Ela quer ter um relacionamento afetivo, ela quer ter relações sexuais, ela quer ter envolvimentos românticos, ela quer ter alguém para ir de mão dada ao cinema, né? E que ela não precisa, e que principalmente ela não quer ser apontada na rua, né? Como, olha só aquele velho, aquela velha ali que já devia, digamos assim, estar comportada, estar num bar agora, né? Ou seja, que a velhice ela não seja uma categoria de acusação, que a velhice ela seja alguma coisa de que as pessoas possam se orgulhar, né? De estar vivendo. Gostei disso, mas isso também então depende das pessoas que estão envelhecendo se esforçarem e, na verdade, se imporem. Opa, não sou assim, deixa eu mostrar como eu posso ser e exigir esses direitos, como você disse, de ocupar espaços sociais. Você até usou um outro argumento, porque é como se eu não vou fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, com mais de 50 anos, para quê? Não é produtividade. De um absurdo há pouco tempo, que há poucos incentivos, por exemplo, de concessão de bolsas de pós-graduação a pessoas com mais de 50, 60 anos, porque supostamente elas não teriam mais tanto a contribuir. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A pessoa que está com seus 50, 60 anos, até 70 anos, ela está no auge da sua capacidade produtiva. Entendeu? E se nós vamos viver mais 30 ou 40 anos, a gente vai ter coisas muito importantes. É tempo para fazer um monte de outras coisas. E as experiências, né? As experiências que essas pessoas trazem, né? A gente tem mais que valorizar. Ronaldo, é sempre delicioso estar conversando com você, porque a gente vai conversando e vai elaborando
eu acho que nós dois temos um olhar otimista do mundo. Nós temos. Vemos um monte de sofrimentos, mas é bom e é necessário ter um olhar otimista, porque a gente tem uma escolha. Vamos olhar para onde? Estamos escolhendo olhar e fazendo esse esforço. Eu quero agradecer a sua presença aqui de novo. Agradeço sempre. E agradecer sempre que você puder estar vindo, porque nós precisamos continuar discutindo coisas relacionadas à saúde mental, relacionadas aos casais, à vida das pessoas, também às questões das expressões da sexualidade. Quero convidar todas as pessoas que estão assistindo para lembrar, todo domingo à noite, às 8h30 da noite, ao vivo aqui na Rádio Vibe Mundial, nós sempre temos temas muito exclusivos e especiais. Quer mandar algum tema? Quer que a gente converse de alguma coisa? Escreve pra gente. Pode ser? Encontro vocês semana que vem, 8h30 da noite, ao vivo. Obrigadão. Até mais, gente. Tchau.